Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Contra Tudo e Contra Todos. Obrigado pela sua presença. Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Sextou, daqui a pouco tem mais um monte de jogos da Copa do Mundo de Clubes. Mas nesse vídeo aqui, galera, eu quero destravar sua cabeça aí. Se você está fazendo contas, imaginando, caramba, quem é agora? Como é que tá o grupo do Palmeiras e do Botafogo, do Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain? O que o Palmeiras pode enfrentar? Porque é uma conta meio maluca. Eu li o regulamento bem a fundo aqui, vou deixar bem explicado para vocês entenderem quais os possíveis cenários. Pode acontecer tudo, né? Pode acontecer tudo ainda, mas tem algumas coisas que a gente já sabe que são mais improváveis, mas não dá para falar que não vai acontecer, porque o futebol, nessa Copa do Mundo de Clubes, já provou aí que o impossível é um negócio que meio que não existe. E eu quero ressaltar aqui a vitória do Botafogo sim contra o Paris Saint-Germain. O que eu senti assistindo aquele jogo e o que tem de flamenguista incomodado, nossa senhora, hein? Não adianta, gente, os caras ganharam, vocês têm que reconhecer lá. Nós já temos ali um atrito com o Botafogo pelos jogos e os campeonatos que nós disputamos, mas tem que se reconhecer, o que os caras fizeram ontem foi gigantesco. Lembrando aí, você quer ter uma ótima grade de canais, assistir filmes e séries aos montes, vai no primeiro comentário na descrição, teste na hora, isso mesmo. Você vai ter um ótimo custo-benefício aí, acompanha todos os canais de esportes e muito mais. Opção de todos os jogos da Copa do Mundo de Clubes. Tenho certeza que você vai gostar. Bom, galera, o Palmeiras depende de si, né, para classificar na última rodada. Basta o Palmeiras empatar, será o primeiro colocado, tá uma conta mais fácil. E por um acaso o Palmeiras vencer, continua, fica em primeiro da mesma forma. Se o Palmeiras perder para o Inter Miami e, por exemplo, o Al-Ahly ganhar de 10-0 do Porto, o Palmeiras classifica do mesmo jeito. Por quê? Porque o Al-Ahly perdeu o confronto direto com o Palmeiras. E o confronto direto é o primeiro critério de desempate. Então, se o Inter Miami vencer o Palmeiras, eles ficam em primeiro. E se o Palmeiras perder e o Al-Ahly ganhar lá, não importa quanto, vai empatar em número de pontos, mas o Palmeiras classifica. O que não pode acontecer é o Palmeiras perder para o Inter Miami e o Porto ganhar do Al-Ahly de 2 gols de diferença. De 2 gols para cima. Aí o Palmeiras ficaria fora. Essa é a única maneira do Palmeiras ser eliminado. Mas o Palmeiras ganhando o jogo classifica, empatando classifica em primeiro. Se o Palmeiras perder e ainda o Porto ganhar por 1 gol só do Al-Ahly, o Palmeiras ainda classifica. E se o Al-Ahly ganhar de um monte do Porto, não adianta nada, o Palmeiras segue. Então o grupo está muito mais claro. Para o Inter Miami ficar fora, que é possível também, eles teriam que perder do Palmeiras, certo? E aí sim o Al-Ahly ganhar de uma diferença de gols maior ali para eliminar o Inter Miami. Então o Inter Miami e o Palmeiras estão em um empate. O empate, Palmeiras e Inter Miami, os dois se classificam, o Palmeiras em primeiro e o Inter Miami em segundo. Acho que ficou mais claro. O que não pode acontecer é a gente perder e o Porto ganhar numa diferença de 2 gols. E tudo depende muito, né, da questão do saldo de gols aí. Por exemplo, se o Palmeiras ganha de uns 2-3-0 do Inter Miami, o saldo do Inter Miami vai piorar muito. Aí uma vitória simples do Al-Ahly já pode classificar o time egípcio contra o Porto. Então são contas aí que podem acontecer. Agora o grupo do Botafogo, que é o mais complicado, que muita gente não está entendendo. Para ficar mais claro, galera, se por um acaso o tríplice empate em pontos seria se o Atlético de Madrid vencer o Botafogo, certo? Primeira coisa. Aí o Botafogo ficaria com 6 pontos. O Atlético de Madrid com 6 pontos e o Paris Saint-Germain vencendo o Seattle também 6 pontos. Aí o confronto direto não vai ser critério, porque cada um venceu cada um dentro do grupo, certo? Então esse critério vai ser descartado. O que vai contar? Saldo de gols no confronto entre eles. Então o jogo contra o Seattle, que o Paris Saint-Germain vai fazer, que o Botafogo fez e que o Atlético de Madrid fez, ele praticamente fica fora. Aí o Atlético de Madrid tem um grande prejuízo, porque eles têm um saldo -4, o Botafogo hoje tem um saldo +1, porque ganhou do Paris Saint-Germain por 1 gol, e o Paris Saint-Germain tem um saldo ainda de +3, porque tomou um gol do Botafogo, mas fez 4 contra o Atlético de Madrid. Vocês entenderam? O jogo do Seattle não conta nesse caso. Então o Atlético de Madrid, para ficar mais fácil, o Botafogo empatar vai ser primeiro colocado do grupo. Se o Atlético de Madrid ganhar do Botafogo, ganhou do Botafogo, e o Paris Saint-Germain venceu o Seattle, o Paris Saint-Germain vai ficar em primeiro e o Botafogo em segundo, se o Atlético de Madrid vencer. Júlio, como é que o Atlético de Madrid classifica? Gente, só se o Atlético de Madrid enfiar 3 no Botafogo. 3-0 no Botafogo. Aí ele consegue classificar e eliminar o Botafogo. Lembrando, contando que o Paris Saint-Germain ganhe do Seattle Sounders na última rodada. Júlio, para o Paris Saint-Germain ficar fora. Pô, aí o que teria que acontecer é o PSG perder para o Seattle e o Atlético de Madrid vencer o Botafogo. Aí classificariam os dois, o PSG ficaria fora porque teria apenas
porque teria apenas 3 pontos. Acho que deu para entender, né? O Atlético de Madrid só se classifica com a derrota do Paris Saint-Germain e com sua vitória, ou o Paris Saint-Germain vencendo o seu jogo, o Atlético de Madrid vai ter que enfiar 3 no Botafogo. Se for 2-0 ainda, o Botafogo vai se classificar, então o Botafogo tem uma chance gigante de classificar, certo? E sobre o jogo de ontem, uma coisa que ficou muito clara, e o Luiz Henrique falou isso sobre o Botafogo, foi que nenhum time na temporada marcou o Paris Saint-Germain como o Botafogo marcou ontem. Então, isso prova o seguinte: ah, Júlio, mas o Botafogo jogou na defesa, tal. Gente, não dá pra jogar indo pra cima desses times, por questões, nível técnico de grandes jogadores que tem lá, certo? O que a gente não pode fazer é diminuir a vitória do Botafogo, como tem muito flamenguista fazendo. Não todos, mas tem muitos que, mas foi sorte e tal. Eu queria ver se fosse vocês que tivessem ganhado. A gente tem que sempre pensar assim, se nós tivéssemos feito isso. O feito dos caras foi gigante. Os caras ganharam de um baita de um time. Um time que é cotado por quase todos como favorito para ganhar a Copa do Mundo de Clubes. O que chamou a atenção foi que o Botafogo venceu o Paris, finalizou mais no gol e sofreu pouco. Então o Luiz Henrique exaltou a marcação que o Botafogo fez. O que o time do Botafogo correu ontem foi um absurdo. É de qualquer um se admirar. Eu, como palmeirense, eu assisti o jogo. Eu juro pra vocês, eu não fiquei nada puto. Quando acabou o jogo, sabe o que eu tava pensando? Eu falei, mano, o Botafogo mereceu demais. O que os caras correram, o que o time do Botafogo se dedicou, como eles encararam aquele jogo, é de se admirar. Quem gosta de futebol, gente, eu sei que tem muita gente que não gosta, que fala isso, tá puxando sardinha pros caras. Não, eu estou reconhecendo o que um time apresentou dentro de campo. O Botafogo jogou pra baralho. O que esses caras correram, o que esses caras se dedicaram. Então assim, não tem como você não reconhecer a vitória dos caras. Qualquer comentário, mas isso é dor de cotovelo. É dor de cotovelo, é inveja, porque os caras foram monstruosos e estão próximos de classificar num grupo onde ninguém acreditava que eles se classificariam. Então tem que ressaltar isso. E, como o Luiz Henrique falou, se o Botafogo apresentou uma marcação que nenhum time da Europa conseguiu, isso mostra que nós temos alguns méritos. Tô falando aí, o Botafogo teve seus méritos e os times sul-americanos estão mostrando méritos. O Borussia não ganhou do Fluminense, o Porto já perdeu pro Inter Miami, era para ter perdido pro Palmeiras no jogo normal, o Borussia era para ter perdido pro Fluminense também, a Inter de Milão não ganhou do Monterrey, o Real Madrid não ganhou do Al Hilal. Então isso mostra que essa Copa do Mundo de Clubes está mostrando que o nível da Europa para nós, com mais jogos, não é tão absurdo como é falado. Porque como não tem confrontos, e os confrontos sempre foram no final do ano, a gente ficou acostumado a achar, não, o europeu sempre dá na nossa cara, tranquilo, e a gente sempre chega lá desgastado e com um caminhão de jogos, né, dezenas de jogos a mais. Agora estão mostrando uma outra coisa, uma outra maneira. Então os europeus têm que começar a encarar os sul-americanos com mais respeito, com mais seriedade. Senão isso que aconteceu ontem pode acontecer mais vezes, sim. Acho que na fase final pode ser diferente, essa Copa do Mundo de Clubes? Pode. Mas o feito do Botafogo ontem abre os nossos olhos para o seguinte sentido: futebol sul-americano tem a sua qualidade, sim. Acho que a gente tem que riscar essa palavra de que não pode acontecer no futebol. Não, tá, o Palmeiras já está classificado, o Botafogo já está classificado, não pode acontecer. Pode acontecer tudo, gente. Pode acontecer tudo. O jogador pode ser expulso, pode tomar um gol rápido. E aí, como é que você faz? Então, Copa do Mundo de Clubes, campeonato espetacular, espero que ele continue. Mas nós temos que tirar lições positivas da vitória do Botafogo ontem contra o Paris Saint-Germain, em vez de ficar falando, mas foi cagada, foi sorte, não sei o que lá. Conhecer os feitos dos outros é a primeira maneira de você enxergar o futebol de uma maneira diferente. É o que eu acho. Quero saber muito o que você achou da vitória do Botafogo ontem. Eu realmente achei espetacular e ao final do jogo eu praticamente gostei. Não sei porquê assistindo o jogo, porque ver um time de futebol, um esporte que eu amo tanto, os caras se dedicando tanto, não tem como você achar ruim. Talvez fosse um Corinthians São Paulo pela rivalidade, eu falasse algo diferente, talvez, não sei. Mas o Botafogo ontem merece todos os elogios possíveis. Tamo junto, galera. Grande abraço. Até a próxima aqui no Contra Tudo Contra Todos. E pra cima do Inter Miami. Quem que nós vamos enfrentar na próxima fase? Tudo leva a crer que pode ser o Paris Saint-Germain, mas futebol não dá pra desacreditar de mais nada. O Atlético de Madrid vai ter que ganhar do Botafogo pra tentar classificar. Eles vão ter que ir com tudo pra cima. Se eles vencerem, o Paris Saint-Germain vencer, Botafogo fica em segundo. Aí teremos Palmeiras e Botafogo. Já pensaram? Valeu, galera. É nóis.